funkeiro, trapper, digital influencer. O Brasil é uma fábrica de criação de coisas absolutamente nojentas que contagiam mais que gripe. E hoje você verá as 10 coisas mais nojentas que comprovam que esse lugar é um esgoto cultural e uma fábrica de clonagem de imbecis. E um aviso muito importante: os pontos abordados nesse vídeo só refletem a realidade da situação atual do nosso postil. Afinal, eu e você vivemos no Brasil, e caso você não saiba, existem os brasileiros e os postilheiros. Então vamos direto a essa separação desses dois tipos de povos. Número 1. Educação. Esse primeiro ponto já pode explicar todos os outros indiretamente. Nosso querido postil aparece sempre como destaque na educação. Mas calma, meu irmão, são destaques entre as piores marcas, como apontou a OCDE, uma organização internacional que mede o desenvolvimento econômico/social, nesse caso, dos países. Isso fica muito simples de perceber. Afinal, nossos brasileirinhos não são apenas desprovidos de conhecimentos acadêmicos. Somos também, de acordo com o PIRLS, que é o Estudo Internacional de Progresso em Leitura, do inglês é o Progress in International Reading Literacy Study, ele diz, cara, que o Brasil ele é um dos piores do mundo em leitura e alfabetização. Isso surpreende você? Bom, se você convive com pessoas normais, eu acho que não. Se você vive o real dia a dia no postil, você provavelmente não vai se surpreender. Isso aqui fica muito claro, cara. Se você for um grupo de venda, por exemplo, com os nossos postilheiros, você bota lá no enunciado que está vendendo uma coisa, você bota o preço, você bota tudo certinho, mas ele é incapaz de entender, porque nossos NPCs mal conseguem ler corretamente. E os que têm essa capacidade não conseguem interpretar coisas básicas. É o verdadeiro analfabetismo funcional. E o pior é que muitos dos nossos avós não tiveram muito acesso à educação, e eu entendo essa questão, mas a maioria deles ainda consegue se virar na sociedade e viver muito melhor do que alguns desses mochileiros. E essa nova geração de jovens é a mais conectada com acesso à informação graças à internet. Só que o SESI fez mais um levantamento que concluiu que mais de 10 milhões de brasileiros com 15 anos de idade ou mais não são alfabetizados, cara. Isso é uma coisa absurda. O mais impressionante de tudo é que o jovem consegue viralizar, né? Por exemplo, um jovem bem famoso viralizou fazendo um vídeo curto falando receba como um verdadeiro mochileiro padrão. Mas aí você acha que quando ele ficou rico, ele foi buscar pelo menos o básico para conviver em sociedade? Errado. Presta aí atenção no vocabulário desse ser, evidenciando que a nossa cultura de burrice é muito mais justificada pela nossa cultura mesmo interna, nossa mentalidade, do que de oportunidades financeiras. Resulta nesse número. Então, por exemplo, 20 multiplicado por 20. Exatamente. Se você multiplicar 20 por 20, o resultado é 400. Não, mentira. Errou, meu chat GBT. Errou, meu chefe. Tá errado, negativo. 20 multiplicado por 2 é 40. Que pega 20 mais 20, que é 220, dá 40, chefe. Me desculpe, tá errado, viu? Desculpe, tu errou. Tu, infelizmente, pela primeira vez tu errou essa conta. Tá errada. Acho que ficou bem claro porque o Brasil ficou abaixo da média e entre os piores no ranking global de matemática, né? Meu irmão, o que eu não entendo é que você não precisa ser um Pitágoras e dominar matemática. Mas o cara é um milionário, famoso e influente. Ele pode inclusive levar golpes financeiros por não saber uma conta básica. Ele poderia se tornar o exemplo de redenção e inspiração de outros jovens como ele, mas em vez disso, ele prefere influenciar ainda mais a burrice coletiva para seus fãs desmiolados. Afinal, um comportamento como esse do vídeo só pode resultar nisso. E lembre-se, se criticar algo, você será considerado invejoso, tá? Número 2. Espírito de porco.
A pessoa com espírito de porco é aquela que perturba a harmonia, causa incômodo e insatisfação, ou que se dedica a achar defeitos e agravar problemas. Essa é a definição desse termo, mas no nosso Bostil Baranil, esse termo vai muito além dessa simples descrição. Assim como eu, diversas outras pessoas como você também pedem melhorias em todas as áreas do país. E, por incrível que pareça, muitas vezes essas melhorias até são feitas. O problema mesmo é a população. Quantas vezes a prefeitura não fez uma obra maneira, enfeita a rua e daqui a pouco os marginais depredam tudo? Até me enrolei. A cidade é mal iluminada, aí decidem colocar lâmpadas potentes, né, para dar uma boa iluminação nas ruas, mas o bochileiro não consegue se aguentar e vai roubar as lâmpadas. Ou quando colocam pontos de ônibus com assentos confortáveis para os próprios bochileiros, mas eles vão lá e destroem tudo. Ou aquele tipo de bochileiro que destrói coisas como, pô, o ônibus colocou ali uma entrada USB legal, mas ele tem que dar um jeito de obstruir ali, colocando qualquer tipo de lixo ali dentro. Esses seres, eles não conhecem a palavra civilização. E geralmente esse mesmo imbecil está discutindo política para reclamar do presidente. A prefeitura vai lá limpar a rua de um desgraçado desse, mas amanhã ele mesmo vai jogar lixo novamente na rua. Meu irmão, você tem que rir de uma coisa dessa. E o que vemos no dia seguinte? Sim, centenas de famílias chorando ali no jornal e lamentando o alagamento das enchentes. E o pior é que os que têm vergonha na cara e não se comportam como suínos acabam pagando essa mesma conta dos bochileiros. E é por essas e outras que o país poderia ser dividido em dois, entre bochileiros e cidadãos normais. Número 3. Glamorização da burrice. É impressionante a capacidade que esses milhões de desprovidos de capacidade cognitiva têm para defender a burrice com unhas e dentes. Um povo que se orgulha de ser burro. Experimenta só fazer essas pessoas pensarem para você ver. É simplesmente um desperdício de neurônios da sua parte. E o que eles mais adoram fazer é defender a burrice, especialmente vindo de famosos. Experimenta só dizer algo de algum famosinho que esses bestas com cérebro atrofiado exaltam. É pior que declarar guerra contra uma potência mundial. No geral, o bochileiro médio sente um fascínio por falar errado e fazer o errado. E o mais ofensivo possível para o burro é demonstrar algum tipo de inteligência perto dele. Sabe falar algo como um idioma? Prepare-se para ser atacado. Você leu algum livro? Então se prepare para ser ofendido, afinal a única coisa que esses seres com a moleira mal desenvolvida sabem é ostentar a própria burrice com outros NPCs numa espécie de palco para que todos os outros imbecis saúdem e celebrem. Número 4. Exposição nas redes sociais. Já parou para pensar por que seus relacionamentos não dão certo? Simples. No Bananil, as pessoas são cachorros e estão apenas buscando o seu biscoito de atenção. Aposto que se você puxar aí na sua mente, vai lembrar de pelo menos um desses seres que fazem tudo pela validação em alguma rede social. E nesse aspecto, não posso mentir, mas as bochileiras praticamente gabaritam nesse quesito. Saiu para algum lugar? Fotinha. Foi pra praia? Foto com a bunda com uma legenda do tipo: cortei cabelo, gostaram? Ou renovando as energias no mar. Isso quando não tem uma conta nessas mídias de vídeo curto para acéfalos digitais para expor tudo o seu grande e tedioso relacionamento. As pessoas perderam totalmente a noção de privacidade e respeito, seja com elas próprias ou até mesmo com o outro, né? Nesse caso aí, o seu relacionamento. Tem pessoas casadas postando até mesmo detalhes de como foi na cama com o marido ou até com outras pessoas no passado, cara. Discutiu com um parente ou um colega de trabalho é frase de indiretinha. O pior é que esses comportamentos infantis não têm mais uma idade limite. Você vê pessoa velha fazendo isso. Outra coisa bizarra é a falta de noção da realidade que esses girinos possuem.
Se viu alguém com muitos seguidores, já automaticamente acreditam que tudo aquilo é verdade e são levados por uma falsa imagem de um castelo de aparências e influência. Quantos blogueiros aí não destruíram casamentos e relacionamentos alheios com suas diquinhas e conselhos bostas? O pior é aquela frase que nunca falha, né? Todo dia sai de casa um malandro e um otário. E sempre dá negócio. E o influencer fajuto, além de te destruir, ainda lucra com a sua falta de capacidade de usar o seu cérebro. Número 5. Jeitinho brasileiro. E como não falar do superpoder do bochileiro médio? O jeitinho brasileiro. Ou seria jeitinho bochileiro? Eu acho que não existe um povo tão metido a esperto e desonesto como o nosso. Tudo o que você imaginar, eles dão um jeito de levar alguma vantagem. É mulher levando criança com quase 10 anos no colo só para entrar na fila preferencial. E quantas pessoas que nem precisavam do auxílio emergencial naquela época caótica que receberam, enquanto pessoas em situações precárias ou muito mais necessitadas foram negadas. No trânsito, tem gente que quer fazer grupinho de redes sociais para alertarem aqueles miliantes com motos roubadas ou sem regularização, que está tendo blitz em algum lugar. E que tal aqueles grupos de pessoas dando golpes em idosos e os forçando a fazerem transferências ou empréstimos no seu nome, cara? É bizarro, e o pior de tudo é na política. Você está indo tranquilamente exercer, né, a sua obrigação de votar nesses seres santos e castos, e vem algum desses asseclas de político oferecer dinheiro pelo voto. Ou quando as ruas ficam todas cagadas com esses malditos santinhos, que é inclusive considerado crime de boca de urna no dia de eleição. Mas o ser nascido nessas amaldiçoadas terras do Blanca simplesmente se recusam a seguir qualquer tipo de regra, norma ou conduta que envolva um mínimo de bom senso. Qual a chance desse país, com esse tipo de pessoa que são milhões, dar certo e prosperar? Número 6. Músicas estúpidas. Dá uma olhada nessa desgraça aqui. Esse aí é o Baião do Maranhão. É mais uma música diabólica que o bochileiro se amarra. Mas eu tenho que ser honesto aqui e dizer que você tem o direito de gostar disso. Agora olha a dança desses seres, cara. O cara tá sarrando o braço em uma menina que eu não sei sequer conhece o nome dele, cara. No Bostil Brasil, quanto mais contato físico desnecessário com gente desconhecida, melhor é. Afinal, como renovaremos o estoque de seres bestiais se eles não se reproduzirem? Outro fator preocupante é a forma que as músicas retratam as pessoas. Se você ouve sertanejo ou pagode, o foco da música é apenas um: te fazer se sentir um corno emocional. O funk, como sempre, exaltando a promiscuidade com homens enfiando em qualquer buraco ou mulheres mais rodadas que a catraca que passamos no ônibus. Isso quando não fazem clara menção ao tráfico ou facções criminosas. O trap, outro ritmo luciferiano, também age como funk. As músicas sempre influenciaram nas nossas emoções, mas o bochileiro parece que nasceu para se martirizar até mesmo na hora de escutar uma simples música. E como se não fosse ruim bastante, eles não se contentam em apenas ouvirem seu lixo sonoro para si mesmos. Eles têm uma necessidade gigantesca de sempre ouvir essa violação sonora o mais alto possível e sem um pingo de respeito ou ordem, ignorando completamente o momento do dia. Comenta aí abaixo se sou eu que tem vizinho bochileiro sem noção com músicas pornográficas até o talo, rachando os neurônios. Número 7. Celebridades. Será que no bochil as pessoas gostam de uma celebridade? Parece que quanto mais fútil e mesquinha, mais o povo se apaixona. O reflexo disso é a própria programação, principalmente das TVs abertas. Nossa, fulana, você viu o corpo da ciclana na praia? Ai, arrasou. O fulano foi pra noitada ontem e está rolando um caso com ciclana. Meu irmão, o pior de tudo é que essa fórmula hoje já se espalhou até pela internet, com aquelas páginas patéticas
como o da Choquei, né? E o brasileiro médio adora engajar esse tipo de futilidade, evidenciando que tem sérios problemas psiquiátricos, na minha opinião. A vida dessas pessoas gira em torno de narrar a vida da outra pessoa e repercutir atos inúteis desses famosos que muitas vezes desprezam o próprio público e até mesmo a imprensa. Talvez essa seja a única coisa que me deixa feliz nesse assunto. Ver o girino médio ser desprezado sem dó por outro ser tão abjeto quanto ele. Número 8. Cultura da prostituição. Isso aqui virou moda. A lavagem cerebral e normalização da prosti, né? Se você vende seu corpo, você automaticamente é promovido a celebridade nesse hospício chamado Bostil. Hoje em dia é moda retratar esse comportamento abominável como se fosse virtuoso. Antigamente você assistia entrevistas e podcasts de pessoas de sucesso, destaques do esporte ou até mesmo do ramo intelectual. Mas como vivemos numa idiocracia, qualquer fala de uma alugadora de orifícios viraliza. Os assuntos são os mais escrotos possíveis. Afinal, essas pessoas têm um conhecimento tão profundo quanto... Deixa pra lá, cara. Até mesmo a indústria da música já encontrou um jeito de ir te acostumando a normalizar esse comportamento. Mais engraçado são as bochileiras que entram naquelas plataformas para se venderem acreditando que vão ficar milionárias e ganham um valor medíocre, se arrependem, mas ao desistirem, né, se esquecem das consequências eternas de terem sua dignidade para sempre exposta para todo mundo. E o pior é que isso sempre vaza para conhecidos e familiares e chega até a afetar a capacidade delas de conseguir um novo emprego. Ou quando acontece de quando os conteúdos são vazados, acarretarem na demissão das mesmas. E o mais engraçado depois são elas chorando na internet com arrependimento naqueles videozinhos. Número 9. Mentalidade de pobre. Se existisse faculdade de pobreza, nosso Bostil seria referência mundial. Afinal, esse povo adora glorificar e exaltar a pobreza. Um país com a alma do socialismo. Ganhar dinheiro e melhorar de vida é uma ofensa para esses hamsters presos numa gaiola ideológica. Frases como "o pouco sem Deus é muito", "dinheiro não traz felicidade", ou aquela citação da Bíblia, né? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. São ótimos exemplos da distorção e analfabetismo funcional desses jegues. Não é nada surpreendente um dos povos mais burros não conseguirem nem mesmo interpretar um trecho bíblico. Além da mentalidade de pobre, vem também a inveja, né? Seu próprio parente muitas vezes está desejando a sua derrota e destruição financeira. Seus amigos também. No geral, as próprias crenças dos nossos bochileiros os aprisionam nessa condição. Para eles, se você oferece algum serviço valioso, você tem que fazer de graça, porque o único fator que importa é apenas receber sem merecer para eles. Nisso aí, pode ter certeza que até o mais pobre bochileiro não vai pensar duas vezes em sugar até o talo. Número 10. Violência e insegurança. Talvez o principal problema que nos assola é a violência. O pobre e médio trabalhador brasileiro como eu e você sempre vive diariamente esse mal na pele. Todos os dias que você precisa sair na rua por qualquer que seja o motivo, você não tem a certeza de que voltará vivo. Apesar de termos ótimos lugares para morar com a segurança, a realidade é outra para quase todo mundo. Além de perder um bem, como um celular em um assalto, né, você pode acabar tendo o seu CPF cancelado em um caso isolado que acontece toda hora de latrocínio, né? Ou quando você passa em uma certa rua num determinado momento do dia e reza para não ser roubado. E se andar de carro em algumas áreas sem aviso, pode ser que não saia mais de lá. Um outro número absurdo é o número de vítimas fatais serem superiores por ano no Bostil do que países em guerra, cara. É um completo pesadelo sem fim para nós que vivemos aqui no Bananil. Bom, essas foram as 10 coisas que eu acho que simplesmente são nojentas e abomináveis no nosso país. Espero que você tenha se divertido ou aprendido algo por aqui. Se inscreva nesse canal e comenta aí se eu deixei alguma dessas coisas passar. Eu sou o Canarinho Sensato
Não esquece de deixar o seu like que eu tô te esperando nesse vídeo aqui.